um complemento aí que eu vejo no canal, que eu acho que as pessoas talvez estejam entendendo um pouco errado, porque elas acham que eventualmente tiveram ali algum tipo de prevalência. Não. O que eu estou dizendo é que quando eu recebi o argumento de morte de filhos espirituais e fiz a pesquisa, eles passaram a impressão assim, não, mas ele acredita então que não tem que falar dos mandamentos. Mas eu não cheguei nessa conclusão integral, nessa conclusão inteira, em momento nenhum. A conclusão mais forte que eu cheguei é que eles não iriam atacar depois no sentido de falar dos mandamentos. Falei, se eles falaram o contrário, antes disseram que era para falar dos mandamentos, agora falam que não é, não adianta eventualmente voltar depois na primeira tese original. Então essa, na verdade, é a questão. Ou pelo menos sem que eu faça uma varredura maior sobre isso, ou mesmo que eles continuem dizendo isso, dizendo ali que seria morte de filho espiritual, mas aí teria pesquisado o tema. Eu só fui, na verdade, deixando para depois. Justamente, já que eventualmente eles disseram que não é para fazer, me dá mais tempo para pesquisar. Eu falei, já que eles disseram o contrário. Na verdade, eu ganhei tempo. Né? Então, não é nada disso. Ou seja, como se eu tivesse declarado, a partir daquele momento, que a fala dos mandamentos não seria com certeza feita só porque eles falaram de morte de filhos espirituais, que é um conceito que, na verdade, eu mesmo questionava, sendo mais ainda com o comentário deles, e mesmo depois da pesquisa que eu fiz, ainda continuava sendo. E outra, nem poderia ser um engano deles, porque eu só acreditei no argumento depois da pesquisa. Então nem tem como, porque se houve um engano nesse sentido, no sentido de maldade, no sentido de tentativa de me enganar, nem foi pelo comentário deles, foi pela pesquisa. E de certa forma, se fosse o caso também em relação à maternidade espiritual, também foi por pesquisa. Mas ali eu acho em relação à cobrança de entidade, para depois, de repente, que o argumento possa ser utilizado para ataque, né? Se eventualmente foi o caso. Mas tudo foi depois da pesquisa bíblica. Mas a maternidade espiritual não acho que exatamente foi um engano, porque ele realmente existiria dentro de outras doutrinas. Se bem que morte de filho espiritual talvez existisse também. De qualquer forma, não, porque eu não concluí isso nem a partir da minha pesquisa, uma vez que eu sabia que havia argumentos em contrário. Não quer dizer que eu confirmei ainda, eu só vou estender a pesquisa porque também teria o aspecto da coragem. E como eu não desenvolvi a coragem, também não houve abandono, porque o problema não seria só, no caso, a dúvida, ou outros problemas, seria também a coragem para fazer a pregação. Então não tem como deixar abandonado porque a coragem não foi desenvolvida para isso. Era apenas um problema específico, mas não era o único, porque havia dúvida justamente porque eu não tirei algumas dúvidas ainda em relação à questão de morte de filhos espirituais e outros argumentos. Quando, sim, a única certeza maior que eu tive, ainda também, na verdade, um pouco questionável, porque eu achava que não teria, ou reduziu muito a probabilidade, seria de que eu seria atacado ou repreendido por pessoas, eventualmente retornando à tese inicial de que se deveria falar dos mandamentos. Isso eu achei que não ocorreria, mas não 100% também. Não que o comentário deles me fez ficar totalmente convencido de que os mandamentos não deveriam ser falados. Me pareceu um pouco mais provável, mas eu iria pesquisar. Em algum momento, só que aí que tá. Demandaria paralelamente a isso a busca da coragem. Por isso que eu podia estender o quanto eu quisesse a questão ali da pesquisa, mas não que não fosse feita, com mais certeza ainda depois dos ataques que eu recebi. Ou justamente, ou que o tema eventualmente sugeria dúvida, porque eu não sabia se a questão da morte espiritual realmente fazia algum sentido, e com mais vigor ainda depois que eu fui atacar de novo, né, no sentido de que não, mas os mandamentos têm que ser falados, blá blá blá. Mas falaram antes que não era para fazer, então agora não adianta. Então a dúvida quando lança, não, é para que a pessoa eventualmente acredite que não tenha que fazer a pregação. Olha, se a ideia foi essa, não, apenas me trouxe a dúvida de que eventualmente o tema teria que ser mais pesquisado, já que haveria argumento em contrário. Era só isso, aconteceu isso. Não é que levou a certeza de que os mandamentos não devam ser falados. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu na verdade. A única coisa que eu achei, vamos dizer, mais provável é que qualquer ataque em relação a isso demoraria muito mais para acontecer, depois da crítica da radioenergia. Talvez isso que eu achei ali, tipo, é o que mais faz sentido. Né? Depois da crítica da radioenergia, eu falei, nossa, agora para alguém falar alguma coisa a respeito vai levar muito mais tempo. De certa forma não estava tão errado, levou até um certo tempo para até eu retornar, no caso, a uma atividade voluntária e eu ter sido atacado lá. Né? Até não estava tão errado. E mesmo depois do ataque no voluntariado, que estava errado e eu respondi,
Eu achei que ia demorar também. Aí essa já não acabou acontecendo. Eles acabaram moldando uma estratégia diferente, só que não analisando que eu estava em dúvida. Só que isso é uma bobagem, porque a dúvida já estava desde antes. O comentário sobre morte de filho espiritual não levou à conclusão efetiva, em nenhum momento, de que a pregação dos mandamentos não deveria ser feita. Isso nunca aconteceu. Né? E então é isso. Né? Fica esse complemento no canal. E valeu.